Número 11. Todo carro possui uma caixa de fusíveis, que são utilizados para a proteção dos circuitos elétricos. Os fusíveis são constituídos de um material de baixo ponto de fusão, como o estanho, por exemplo, e se fundem quando percorridos por uma corrente elétrica igual ou maior do que aquela que são capazes de suportar. Então, gente, ele é um mecanismo de defesa do circuito. Você coloca ele lá, se passar uma corrente maior do que ele suporta, ele vai desarmar o seu circuito, ok? O quadro a seguir mostra uma série de fusíveis e os valores de corrente por eles suportados. Então, um fusível azul suporta até 1,5 ampere. Um fusível amarelo suporta até 2,5. Um fusível laranja até 5. Um preto até 7,5 e um vermelho até 10 ampere. Um farol usa uma lâmpada de gás halogênio de uma potência de 55 watts, que opera com uma voltagem de 36 volts. Os dois faróis estão ligados separadamente, cada um com um fusível para cada um. Mas após um mau funcionamento, o motorista passou a conectá-los em paralelo, usando apenas um fusível. Ok? Dessa forma, admitindo-se que a fiação suporte a carga dos dois faróis, o menor valor de fusível adequado para a proteção desse novo circuito é o... Então, olha aqui, o circuito, ele era assim, olha, ele era assim, com duas lâmpadas e tinha o fusível, certo? Em série. Só que aí ele teve que mudar, então aqui passava a corrente total, você tinha que pôr o fusível aqui, ele ia pegar a corrente total desses dois. Só que aí, o que acontece? Ele teve que ligar o fusível em paralelo. Ele ligou os dois na bateria em paralelo. Então, ele ligou aqui, ok? Aí, a gente vai ter que ver qual que é a corrente que ele vai, a corrente máxima que vai passar aqui. Então, tem que saber a corrente total desse circuito aqui para me ver qual fusível que eu vou pôr. Então, cada lâmpada tem a potência e a voltagem aqui. Então, cada lâmpada suporta uma corrente de quanto? Potência, voltagem e corrente. Qual é a fórmula que associa? P igual a V vezes I. Então, I é igual a P sobre V. P 55 sobre 36, que vai dar 1,5 ampere. 1,5 ampere é a corrente que vai passar em cada lâmpada, 1,5 ampere, 1,5 ampere. Então, aqui também era assim, ó, 1,5 ampere. Então, quando eles estavam ligados assim, a corrente total que ele tinha que barrar era de 1,5, porque aqui o I total era 1,5 ampere. Lembra no circuito em série, a corrente que passa aqui e retorna para cá. Mas no circuito, quando ele pegou as duas lâmpadas e colocou elas em paralelo, cada uma está passando uma corrente de 1,5 ampere. Então, a corrente total que está chegando aqui no meu circuito, que está circulando no meu circuito, a corrente total aqui é de 1,5 mais 1,5. Lembram que a corrente no circuito em paralelo se distribui? Então, a corrente total que está circulando aqui é 3 ampere. Então, ao ligar as duas lâmpadas em paralelo, você tem que pôr um fusível que não desarma até 3 ampere. Então, de 1,5 não funciona, o de 2,5 não funciona, porque não vai acender as lâmpadas. Então, o mais próximo aqui tem que ser quem? O laranja, de 5, porque ele só desarma com 5, vai estar passando 3 ampere. Então, a opção correta é o laranja. Laranja, letra C. Porque aqui, agora, ele vai ter que passar 3 ampere. Antes, ele podia pôr um fusível de qual? Ele podia pôr o fusível do azul, do amarelo, né? 2,5, porque ia circular 1,5. Ele podia pôr o amarelo. E agora que ele mudou a ligação, ele vai ter que pôr um fusível laranja, da cor laranja aqui, especificado para passar corrente de até 5 ampere. Certo? Número 12. Um circuito em série é formado por uma pilha, uma lâmpada incandescente e uma chave interruptora. Ao se ligar à chave, a lâmpada acende quase que instantaneamente, irradiando calor e luz. Popularmente, associa-se o fenômeno da irradiação de energia a um desgaste da corrente elétrica ao atravessar o filamento da lâmpada e a rapidez com que a lâmpada começa a brilhar. Essa explicação está em desacordo com o modelo clássico de corrente. De acordo com o modelo mencionado, o fato da lâmpada acender quase instantaneamente está relacionado à rapidez com que. Então, gente, quando você tem aqui uma bateria, certo? Com uma lâmpada, o que você tem aqui? A corrente sai daqui,
certo? Passa aqui no filamento e volta para a lâmpada. Então, quando você liga o circuito aqui com um fio condutor, você tem uma corrente elétrica, que na verdade é um movimento ordenado de carga elétrica. A gente sabe que são as cargas negativas que estão circulando aqui. Mas ao estabelecer esse movimento, você está estabelecendo instantaneamente o quê? Um campo elétrico, porque você tem um movimento de carga. Lembra, qualquer carga elétrica é capaz de gerar um campo elétrico. Então você estabelece um fluxo aqui de uma corrente, você estabelece consequentemente um campo elétrico. Então, de acordo com o modelo clássico de corrente, de acordo com o modelo mencionado, que é o clássico, o fato de a lâmpada acender quase instantaneamente está relacionado com a rapidez com que o fluido elétrico se desloca no circuito? Não, não é fluido que a gente chama. As cargas negativas móveis atravessam o circuito? Não, a gente não vai falar nesse sentido de carga negativa, no modelo clássico de corrente. A bateria libera cargas móveis para o filamento da lâmpada? Não. A gente fala no modelo clássico de estabelecer um campo elétrico. O campo elétrico se estabelece em todos os pontos do circuito. Exatamente, ok? Então, o que a gente pode colocar aqui? Que de acordo com o modelo clássico de corrente, o fato de a lâmpada acender quase instantaneamente acender não tem CS não, né, gente? Quase instantaneamente está relacionado à alta voltagem. Pode escrever assim. Que os elétrons se movem. Com que os elétrons se movem. Em todos os pontos do circuito. Ok? Então, ao se fechar, então, um circuito, o fluxo de elétron forma o quê? Vai formar um campo elétrico em todos os pontos, gerando assim uma corrente elétrica, ok? Então, ao se fechar o circuito, esse movimento ordenado de cargas vai gerar o fluxo de elétron, forma um campo elétrico. Um campo elétrico em todos os pontos do circuito. Certo? Então, de acordo com o modelo clássico de corrente, o fato de a lâmpada acender quase instantaneamente está relacionado à alta voltagem com que os elétrons se movem em todos os pontos do circuito. E os elétrons se movendo com essa voltagem nos pontos, estabelece o quê? Um fluxo de elétrons, ou melhor, ao se fechar o circuito, o fluxo de elétrons forma um campo elétrico em todos os pontos do circuito. Então, se deve ao campo elétrico. Vamos lá, número 13. Um sistema de iluminação foi construído por um circuito de 3 lâmpadas iguais conectadas a um gerador G de tensão constante. Esse gerador possui uma chave que pode ser ligada nas posições A ou B. Considerando o funcionamento do circuito dado, a lâmpada 1 brilhará mais quando a chave estiver na posição... Então, vamos ver. Se estiver na posição A, vamos colocar aqui, ó, chave A. Como é que vai ficar o circuito? Ele vai fechar aqui. Então, essa parte deixa de existir, ó. Ele sai do polo positivo, vem para cá e retorna para cá, ó. Certo? Então, na chave A, o meu circuito vai ser assim, ó. A bateria, certo? E aqui eu vou ter a chave 3, as lâmpadas são iguais. E aqui eu vou ter a minha lâmpada 1, ok? Todas têm a mesma resistência, né? Um sistema de iluminação, 3 lâmpadas iguais, então todas têm a resistência R. Quando eu coloco a chave B,
O que vai acontecer? Aí eu vou fechar aqui. Aí o circuito vai ficar, sai daqui, vem para cá, certo? E aí ele sai daqui e vem para cá para fechar no B, ó. Ele vai fazer esse percurso aqui, ó. Vem para cá, vem para cá, volta aqui no B e volta. Então aí ficou como? Ficou, ele sai da polaridade positiva, certo? Percorre 2 em paralelo. Os 2 em paralelo é o 1 aqui e aqui o 3. Encontra com a 2 em série e volta. Vou colocar aqui, fazer assim. Certo? Então, prestem atenção aqui. As lâmpadas, aqui eu tenho a lâmpada 1, essa que eu tô interessada, e aqui eu tenho a lâmpada 1. Qual é, o que vai falar se ela vai brilhar mais ou menos é a potência. Qual é a potência da lâmpada 1 na chave A? Então, a voltagem aqui é o VAB da bateria. Aqui também é o VAB da bateria. Então, na chave A, potência é igual a V ao quadrado sobre R. Na chave A, todas elas têm a resistência R, ok? Então, a resistência não altera. Ela estando aqui ou ela estando aqui, a resistência dela é R. A lâmpada 1. O que vai alterar? A voltagem, porque aqui ele está em paralelo e aqui ele está em série. Em paralelo, a voltagem desse daqui é a mesma da bateria, porque está em paralelo. Então, aqui na chave A, potência em A, vai ser V da bateria ao quadrado dividido pela resistência R. Agora, na chave B, o que vai acontecer com essa voltagem? Essa voltagem, ela tem um valor aqui que tem que ser dividido com esse daqui para dar a voltagem da bateria. Porque essas duas estão em série com essa daqui. Então, essa resistência, essa voltagem aqui, ó, é uma voltagem, a voltagem de 1 nesse circuito, ela é menor do que a voltagem da bateria. Então, qual é a potência B da chave 1? A potência na chave B, né, da chave 1. Ou melhor, da chave não, da lâmpada 1 no circuito B. Ele também é V ao quadrado dividido por R. Mas quem é o V aqui nesse ponto? Esse V aqui, ele é menor do que o V da bateria, ok? Então, se esse V é menor do que o da bateria, eu posso concluir que essa potência A, quando está ligado na chave A, vai ser maior do que a potência ligada na chave B, pois a voltagem da lâmpada 1 no circuito A, ela é maior do que a voltagem da lâmpada 1 no circuito B. Porque a voltagem da lâmpada 1 no circuito A, ela é exatamente a voltagem da bateria. E aqui não é a voltagem da bateria. A voltagem da lâmpada 1 no circuito B, ela é menor do que a voltagem da bateria. Entendem que esse circuito aqui, esses dois estão em série com esse daqui, então a voltagem vai ter que se distribuir nesse conjunto e nesse. Então, ela é menor do que a voltagem da bateria. Então, se a potência de A é maior, quem que vai brilhar mais? Quem que vai brilhar mais? A lâmpada 1 vai brilhar mais no circuito A, quando estiver fechado no ponto A. E observem, por quê? Potência não é inversamente proporcional a R, então quanto menor o R, maior a potência. O R resultante aqui, o que vai dar? O R equivalente aqui vai dar o produto R vezes R dividido pela soma R mais R. Então, o R equivalente aqui vai dar R ao quadrado dividido por 2 R's, que eu cancelo aqui. Então, o R equivalente aqui deu o quê? R sobre 2. Esse é o R equivalente no circuito A. E o R equivalente aqui? O R equivalente aqui, esses dois vai dar R sobre 2, que eu somo com esse R. Então, o R equivalente aqui no B, ele vai ser R sobre 2 mais R, ele vai ser 1,5 R. Então, quem tem a maior resistência? O B. Logo, maior resistência vai ter menor potência. Então, a maior potência, a lâmpada vai brilhar mais no circuito fechado no ponto A, pois a resistência desse circuito equivalente é menor do que a resistência equivalente em B. E potência é inversamente proporcional à resistência quando a voltagem é constante. A voltagem nos dois circuitos é a mesma, total. Então vamos lá, em B eu já descarto, em B eu já descarto.
Em B eu já descarto, eu fico entre essa e essa. Vamos lá. Em A, pois a resistência equivalente será menor nesse caso. Ah, verdade. Em A, pois a potência dissipada pelo gerador será menor nesse caso. Não, a gente não está falando de potência aqui, a gente está falando de potência do gerador. Ela vai ser em A por causa da resistência. Menor resistência, maior potência. Letra C. Certinho? Vamos lá, gente, esse daqui. Um circuito feito de uma outra forma, ó. Que a gente tem que saber o quê? A enxergar isso aqui, quem tá em série com quem tá em paralelo com quem. Então, fusível é um dispositivo de proteção contra sobrecorrente em circuitos, né? Já vimos isso aqui em questões. Quando a corrente que passa por esse componente elétrico é maior que a sua máxima corrente nominal, o fusível queima. Dessa forma, evita que a corrente elevada danifique os aparelhos do circuito. Suponha que o circuito elétrico mostrado seja alimentado por uma fonte de tensão U, fonte U aqui, ó, é a bateria, e que o fusível suporte uma corrente nominal de 500 mA. Então vamos lá, ó, 500 vezes 10, o milha é menos 3 A. Então 3 casas para a esquerda, isso aqui é o mesmo que o quê? 0,5 ampere. Então, aqui no fusível, ele suporta 0,5 ampere, certo? Então, ó, vamos ver aqui, vamos analisar o nosso circuito. A corrente sai aqui do polo positivo, chega aqui, ela tem 3 ramos. Então, vamos abrir o circuito, olha, saiu do polo positivo. Ela tem uma possibilidade que é de ir para cima, que ela passa num de 60. Chegou aqui, ela tem que vir para cá e para cá. Então, ela tem que ir 2 em paralelo, ó. Aí, ela voltou aqui, ó. Vem aqui para vir embora e chegar no polo negativo. Então, esse daqui eu já fiz, esse ramo. Chegou no polo negativo. Certo? Então, aqui é de 60, aqui é de 30 e aqui é de 60. Agora, vamos para o ramo de baixo. Ele saiu daqui do positivo, ele já teve que dividir. Então, ele já dividiu aqui, ó. Aí, a hora que ele passa nesse de 120, que eu vou colocar aqui, ele já tem um fusível aqui, ó. Ele passa no fusível, sai aqui os dois e passa nesse daqui de 40, num de 40 sozinho. E aí, vem aqui embora e volta pro polo negativo. Então, vem embora aqui. E volta, eu posso ligar, vamos deixar assim. Então, aqui é 40 e aqui é 60. A corrente que o fusível suporta, que ele desarma, é meio. Ele vai receber a corrente de quem? Ele vai receber a corrente daqui, desse aqui, ó. O fusível tá aqui, ele vai receber desse, ó. A corrente passa aqui e passa no fusível. Então, meio ampere. Meio ampere é a corrente desse de 120 ohms, certo? Porque o fusível vai receber a corrente que está vindo desse aqui. Aí elas encontram aqui, passa totalmente aqui e volta para a bateria. Então, o que eu tenho? Eu tenho aqui, olha, a voltagem e a corrente desse aqui. Então, eu consigo descobrir, ou melhor, eu tenho a resistência e a corrente dele. Então, eu consigo descobrir dessa lâmpada aqui, eu consigo descobrir a voltagem. O que é a voltagem? Voltagem é RI. Então, voltagem aqui, 120 vezes meio. Então, a voltagem aqui é 60 volts. Então, aqui, ó, eu tenho 60 volts. 60 volts. Esse está em paralelo com esse. Então, esse aqui também eu tenho quanto? 60 volts. Em paralelo, eles são iguais. Se eu tenho a voltagem aqui, com a resistência, eu consigo descobrir a corrente. Qual que é a corrente aqui? A corrente aqui vai ser 1 ampere. Porque é voltagem dividido por resistência, 1 ampere. Então, olha que interessante. Aqui, chegou aqui, vem meio ampere para cá e vem 1 ampere para cá. Essas duas saem e passa aqui. Então, sai meio com 1, quanto que passa aqui? 1,5 ampere e volta para lá. Beleza? Então, já descobri essa parte do circuito aqui. Aqui tá passando, né? Aqui, ó, chega, que sai, vem para cá 1,5, vem meio para cá, 1 para cá, passa 1,5 aqui. Agora, lá de cima eu ainda não sei nada. Então, vamos resolver esse circuito. Para me ver o que eu consigo resolver, ó. 30 com 60. Vamos chamar isso aqui de A, tá? Então, eu vou calcular o R equivalente A. Que vai ser o quê? O produto pela soma. 30 vezes 60 dividido por 30 mais 60. 3 vezes 6, 18, 1.800 com 90. Que vai dar 180 por 9, dá 2 vezes 9, 18, dá 20. Não é isso? É.
20 ohms. Então, isso aqui deu 20 ohms. E esse aqui? Esse aqui eu vou chamar de B, ok? Então, R equivalente B vai ser 120 com 60. Então, o produto 120 pela soma, 120 mais 60. 120, 12 vezes 6 dá 36, 3.600 por 180. Que vai dar 360, que vai dar 20 também. Que vai dar 20 também. Ok? Então, agora esse circuito ficou assim, ó. Vamos lá, vamos voltar. Tem aqui o negativo, continuo. Aí, vai para cima. Para cima eu tenho um de 60, continuo. E esses dois aqui eu A. Esses dois deu 20, com um de 20. Com o negativo aqui. Então, esse aqui virou 20. Agora aqui, ele desceu, pegou esses dois aqui, que virou... Isso aqui deu 20 mesmo? 120 vezes 60? Não, tá errado, gente. 120 vezes 60 vai dar 7.200. 7.200. 7.200 vai dar 40 aqui, tá? Consertem aí pra mim. Então, aqui vai dar 40. Então, esse aqui, que é o B, deu 40. Que vem aqui com esse que a gente não mexeu, que ainda é de 40. Então, o que a gente viu? Qual que é a corrente que está passando aqui nesses dois? Que vem uma para cá e uma para cá. Então, está passando esses dois meio mais um. Então, passa aqui 1,5 ampere. Quanto que passa nesse aqui que a gente viu? É a mesma, eles estão em série, 1,5 ampere. Certo? Então, a gente já tem essa corrente aqui. O que eu preciso saber? Eu preciso saber a voltagem da bateria. Eu sei que a voltagem no circuito em paralelo vai ser, né, igual. Mas eu ainda não sei. Vamos ver qual que é a voltagem aqui. A voltagem nesse daqui, V é igual a R vezes I. V igual 40 vezes 1,5 vai dar 60. Ah, aqui vai ser 60 volts. 60 volts, aqui os mesmos dados, 60 volts. Certo? Eles estão em série, ó. 60 volts com 60 volts, em série não se distribui a voltagem, então significa, vamos só fazer mais uma vez esse circuito que eu tenho. Como que vai ficar resolvido isso aqui? 60 mais 20, eu tenho aqui 80 e eu tenho aqui quanto? Olha, 40 mais 40, 80. Aqui eu sei que eu tenho 80 com uma corrente de 1,5 ampere. Certo? Porque ele está em série, a corrente é a mesma, eu não somo. Então, qual é a voltagem nesse ramo aqui? A voltagem nesse ramo V igual R vezes I, 80 vezes 1,5. Voltagem é igual a 80 vezes 1,5, vai dar 120 volts. Se aqui é 120 volts, eles não estão em paralelo, aqui também é 120, que é exatamente a voltagem de quem? Da bateria. Então, a voltagem U, voltagem da bateria, que é igual a U, é igual a 120 volts. Então, tive que ir fazendo aos poucos, ó. A chave do negócio é essa corrente que ele me dá aqui, porque a partir dessa corrente, eu descubro a corrente que tá aqui, aí eu já descobri a voltagem desse daqui, porque aí eu descubro a voltagem desses dois é igual, porque eles estão em paralelo, então eu consigo essa corrente. Somando essas duas correntes é a corrente que passa aqui, 1,5. Então, eu sei que passa 1,5 nesse ramo aqui. Ok? Aí, eu descubro a resistência equivalente aqui e aqui. Eu sei que eles têm a mesma corrente que está passando aqui, está passando lá. Porque a total, como as resistências são idênticas, se distribui uniformemente. Aí, eu consigo a voltagem, descobrir a voltagem desse e a voltagem de lá, que é a própria da bateria. Então, tem que ir fazendo por partes. E é muito importante eu saber abrir o circuito. Então, tem que ir passo a passo, ok? Vejo aqui a corrente que está passando no meu fusível e vou analisando o circuito. Veio meio para cá, veio um para cá, então aqui passou 1,5. Aí eu calculei a resistência equivalente para me diminuir meu circuito, até que eu posso ir aqui direto, ó, eu chego nesse circuito aqui, com 80 e 80. O que isso significa? Que a corrente que passa aqui em cima passa aqui embaixo. Aqui embaixo eu já sei que passa 1,5, então lá em cima também vai passar 1,5. Então a voltagem, que eu descobri a voltagem nesse aqui também é a mesma lá de cima, que eles estão em paralelo, certo?
Então vamos lá, número 15, última, gente. Uma casa tem um cabo elétrico mal dimensionado, de resistência igual a 10, que conecta a uma rede elétrica de 120. Nessa casa, 5 lâmpadas de resistência igual a 200 são conectadas no mesmo circuito que a televisão de resistência 50, conforme ilustrado no esquema. A televisão funciona apenas com uma voltagem entre 90 e 110 e 130 volts. Então ela precisa de no mínimo 90 volts, chegando nela para ela funcionar. O número máximo de lâmpadas que podem ser ligadas sem que a televisão pare de funcionar é... Então observe, a televisão aqui, ela tem que funcionar, tem que chegar no mínimo 90 volts para ela. Então, o que a gente tem nesse circuito? Olha, esse circuito, ele tá assim, né? Ó, ele tá aqui com esse aqui de 10. Aí ele chega aqui, ele tem várias lâmpadas, que eu não sei quantas, que eu vou colocar. Aqui ele tá colocando 1, 2, 3, 4, 5, mas eu não sei quantas eu posso ligar. E depois ele tem aqui a TV. Certo? Eu sei que aqui tem 90 volts, aqui então tem 50 ohms e 90 volts, no mínimo 90 tem que chegar aqui. Esse aqui tem 10 ohms e aqui tem 120 volts, certo? Se aqui chega 90, esse daqui, com esses dois aqui, eles estão em paralelo, eles têm a mesma voltagem, então aqui também tem que chegar 90. Então, 90 que vem para esses dois aqui, que se mantém, se tudo é 120... Se tudo é 120, aqui veio 90, quanto que sobrou para esse? Sobrou para cá 30 volts, certo? Porque aí 30 volts com mais esse 90 que se mantém constante vai dar 120. Então, eu consigo descobrir a corrente que passa aqui. Que corrente que é aqui? O I aqui vai ser V sobre R, sobre 10, aqui é 3 amperes. Então, a corrente total do meu circuito, porque esse aqui recebe a corrente total, é 3 amperes. Esses 3 amperes vêm um pouco para cá e um pouco para cá. Quanto que vem para cá? Eu consigo descobrir. I é igual a V sobre R, que é 90 sobre 50, que vai dar 1,8 ampere. Então, vem para cá 1,8 ampere. Se o total é 3, quanto que vem para cá? 3 menos 1,8. Não é isso? 3 vem 1,8 para lá, então sobrou quanto para cá? 3 menos 1,8, a corrente aqui vai ser 1,2 ampere, certo? Então, aqui eu tenho a corrente e a voltagem. Eu consigo descobrir esse R equivalente aqui. Por que eu coloquei R? Vou colocar R equivalente porque eu não sei quanto que pode dar esse aqui, certo? Então, vou colocar equivalente para me saber qual é o máximo que eu posso ligar aqui. Então, R equivalente aqui vai ser R igual a V sobre I, certo? V, 90 sobre 1,2. Que vai dar quanto? 90 dividido por 1,2. Vai dar 75. Então, o máximo que eu posso ter aqui é uma resistência que eu posso ligar de lâmpadas, é uma resistência equivalente que dê até 75. Como que eu vou saber o número de lâmpadas que eu posso associar? Como que eu calculo a resistência equivalente em paralelo? Não é 1 sobre R equivalente, não é igual a 1 sobre 200, mais 1 sobre 200, mais 1 sobre 200, mais 1 sobre 200? Então, 1 sobre 200 vezes um N aqui, que eu não sei quantos que eu vou poder ligar. Não sei se é 2, se é 3, se é 4. Então, agora eu vou descobrir esse N para saber quantas lâmpadas eu vou poder ligar. Qual que é o R equivalente que eu suporto aqui para a TV funcionar? Eu suporto 75, então 1 sobre 75 é igual a N que eu quero descobrir, que multiplica 1 sobre 200. Então, vai ficar, multiplicando cruzado, vai ficar 75N é igual a 200. N é igual a 200 sobre 75, que vai dar 200 sobre 75, vai dar 2,6 lâmpadas. Podem ser ligadas. Então, para funcionar o máximo que pode é 2, né? Porque se eu ligar 3 já ultrapassa e aí eu não acendo a televisão. Entenderam? Então, para mim saber quantas, basta eu saber qual que é a resistência equivalente. Então, eu coloquei como R equivalente a representação de todas as lâmpadas. Então, o máximo que eu posso ter é 75. Como elas estão em paralelo, qual o número que eu posso ter aqui antes? Né? Porque se for 5, ia ser 1 sobre 200, mais 1 sobre 200, mais 1 sobre 200, mais 1 sobre 200, mais 1 sobre 200. Então, é N vezes 1 sobre 200.
Aí eu coloco 75 no R equivalente e descubro esse N. Então, o máximo que eu posso ter para manter a voltagem mínima de 90 aqui é 2,6 lâmpadas, certo?